Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um tema que, assim, tá super em alta, mas que talvez nem todo mundo entenda a fundo: o autocuidado feminino. A gente está com um material aqui chamado Autocuidado Feminino, Práticas e Estratégias para o Bem-Estar, e vamos usar uns trechos para guiar nosso papo. Olá. Sim, um tema bem relevante mesmo. Pois é. A ideia é ir um pouquinho além do básico, sabe? Entender o que realmente significa autocuidado, as diferentes dimensões disso e principalmente porque é algo tão chave para a saúde física, mental e emocional das mulheres. A gente vai olhar a definição, claro, mas focar também nas estratégias práticas, nos exemplos que essas fontes trazem. Exato, fugir um pouco da ideia superficial que às vezes fica, né? Isso. E olha, um ponto que já chama atenção logo de cara nesse material é que autocuidado não é luxo, não é mimo, é colocado como uma necessidade mesmo, sabe? Essencial para o bem-estar completo da mulher. Bom, vamos desvendar isso melhor. Vamos lá. Para começar, a definição que a gente encontra parece simples, né? Basicamente, um conjunto de atividades que alguém faz para cuidar da própria saúde e bem-estar. Direto ao ponto. Mas acho que o pulo do gato tá nos detalhes, não tá? Sem dúvida. E o interessante é como o material que a gente viu organiza isso para as mulheres em 3 pilares. Não é só fazer coisas soltas, é mais uma mudança de olhar, de mentalidade. O primeiro pilar seria o reconhecimento das próprias necessidades, tanto físicas quanto emocionais. Aquela pausa para se ouvir, né? Exatamente. Se perguntar, tá, o que eu tô precisando agora, antes de chegar no limite, sabe? O segundo é o estabelecimento de limites saudáveis. Esse ponto é, nossa, super importante e muitas vezes um desafio. Aprender a dizer não. Ah, o famoso não. Pois é. E conseguir se priorizar sem carregar aquela culpa toda que frequentemente aparece. O material coloca isso como um ato de autorrespeito, não de egoísmo. Essa questão da culpa ao dizer não, nossa, isso pega para muita gente, parece uma barreira bem comum mesmo. Pega muito e o terceiro pilar meio que amarra isso. O cultivo de hábitos saudáveis. Ou seja, não ficar só esperando um gesto grandioso de vez em quando, mas construir rotinas, coisinhas no dia a dia que promovam a saúde de forma completa, sustentável. Entender que corpo e mente estão super conectados. É pensar em constância, sabe? Não só em intensidade. Entendi. Então, não é só tomar um banho relaxante no fim do dia, embora isso seja bom. Claro, ajuda. Mas é mais estrutural. É mais estrutural. E o material detalha como isso funciona na prática, né? Divide em dimensões. Vamos começar pela parte que talvez seja mais palpável. Os cuidados físicos. Certo. Aqui, as fontes falam do que parece óbvio, mas que é super necessário. Alimentação balanceada, focando em nutrientes que dão energia de verdade, exercícios físicos regulares. E aí vale tudo, né? Sim. Mencionam caminhada, yoga, dança, destacando os benefícios para o coração, para o bem-estar geral e, claro, a higiene pessoal, né? A rotina de cuidar do corpo, da pele, da boca, o básico que, na correria, a gente às vezes deixa de lado. É verdade. E esse básico, ele é a base para todo o resto, né? Cuidar do corpo dá aquela energia, aquela disposição para a gente encarar os desafios emocionais, mentais. E por falar nisso, tão importantes quanto os físicos são os cuidados emocionais. É um campo que as fontes exploram bastante. Sim, como? Falam, por exemplo, da gestão do estresse, sugerem técnicas como meditação, respiração profunda, mindfulness. Mindfulness. A gente ouve falar tanto, mas na prática, como o material explica, é algo complicado? Não, é descrito de forma bem acessível. Basicamente é a prática de focar a atenção no momento presente, sabe? Observar os pensamentos, os sentimentos, mas sem ficar julgando. A ideia é que essas técnicas simples, se praticadas com regularidade, mesmo que por poucos minutinhos, podem ter um impacto bem grande na nossa capacidade de lidar com a ansiedade, com as pressões do dia a dia. Não é para esvaziar a mente, não. É mais para observar com mais clareza. Entendi. Observar sem julgar. Isso. E outro ponto fundamental nos cuidados emocionais é a expressão emocional. As fontes destacam muito o poder da arte como ferramenta para isso. Mencionam especificamente como a arte-terapia pode ser um caminho para colocar os sentimentos para fora, para se conhecer melhor
e até para ajudar na cura emocional. Que interessante essa conexão com a arte. Não só como um passatempo, mas como algo terapêutico mesmo. Exatamente. E para fechar essa parte emocional, tem a busca de apoio. O material reforça muito a importância de reconhecer que a gente não precisa dar conta de tudo sozinha, Ufa, ainda bem. né? Procurar ajuda profissional, tipo terapia, ou participar de grupos de apoio quando a gente sente que precisa. E isso é apresentado não como fraqueza de jeito nenhum, mas como um ato de força. É um componente vital do autocuidado. Reconhecer a necessidade e agir. Faz todo sentido ver a busca por apoio como fortaleza. E isso já faz uma ponte para a próxima dimensão que o material aborda, que são os cuidados sociais. Sim, Aqui falam da importância de cultivar relacionamentos saudáveis, né? Nutrir aquelas conexões com pessoas que fazem bem pra gente e, um ponto igualmente importante, a necessidade de identificar e se afastar de relações tóxicas. Aquelas que só sugam nossa energia, nossa autoestima. nossa, fundamental. E esse cuidado com o círculo social vai até além das relações um a um. O material também menciona a participação comunitária. Como assim? Se envolver em atividades que deem um senso de pertencimento, de propósito, sabe? Pode ser voluntariado, um clube do livro, um grupo de interesse comum, qualquer coisa que conecte a gente a algo maior. Isso pode ser uma fonte incrível de bem-estar, de satisfação e ajuda a combater aquele sentimento de isolamento. É meio que encontrar nossa turma, né? Encontrar a turma, gostei disso. Entendi a importância de todas essas dimensões, mas aí fica aquela pergunta, né? Como colocar isso em prática na vida real? Que muitas vezes é, nossa, tão corrida, cheia de coisa para fazer. O material dá alguma dica? Sim, sim. E essa é uma parte bem pé no chão das fontes. Elas sugerem algumas estratégias para tornar o autocuidado algo, tipo, viável. A primeira é estabelecer metas realistas. Ah, começar pequeno. Exato. Começar pequeno. Se a meta é meditar, talvez começar com 5 minutinhos por dia, não já querer fazer 30, para não frustrar e desistir logo de cara, né? Pequenas vitórias vão construindo o hábito. A segunda estratégia é criar uma rotina. Integrar no dia a dia. Isso. Colocar essas práticas na rotina, mesmo que em doses pequenas. Aí elas vão virando hábitos quase automáticos e não mais uma tarefa naquela lista gigante de coisas para fazer. Não precisa ser uma revolução de um dia para o outro. É ir incorporando aos poucos. Faz sentido. Pequenos passos, rotina. E qual seria a terceira estratégia? Parece que falta alguma coisa para fazer isso colar a longo prazo. Falta mesmo. E a terceira, que eu pessoalmente acho talvez a mais fundamental, é praticar a autocompaixão. Autocompaixão. Ser gentil consigo mesma, e entender que vai ter dia bom, vai ter dia ruim, vai ter dia que a gente consegue seguir a rotina e dia que não vai dar. O autocuidado não pode virar mais um chicote para a gente se culpar, né? Nossa, verdade. Senão vira só mais pressão. Exato. É um direito, não algo que a gente precisa merecer ou que só pode acontecer quando sobrar tempo. Se a gente conectar isso com tudo que falamos, a autocompaixão é o que torna essas práticas sustentáveis. Sem ela, o autocuidado pode, ironicamente, virar mais uma fonte de estresse. Autocompaixão, essa palavra é poderosa mesmo. É quase como dar a si mesmo a permissão para ser humana, né? E falando em formas de praticar o autocuidado, especialmente o emocional, a gente volta naquela conexão com a arte que você mencionou. Aqui eu achei que ficou bem interessante como as fontes exploram isso. Sim, a arte é apresentada como uma ferramenta muito potente para a expressão e para o autocuidado feminino. Um exemplo bem concreto que o material traz é o do autorretrato feminino na pintura. Cita como, ao longo da história, muitas artistas mulheres usaram a própria imagem. Ah, tipo a Frida Kahlo. Exato, ela é um exemplo clássico, mas muitas outras também. Usaram a própria imagem não só como exercício técnico, mas como um jeito profundo de explorar a identidade, as emoções, os desafios, a visão de mundo delas. Mas como assim? Explorar a identidade através do autorretrato? Não é só pintar o rosto? É muito mais. Pensa nisso como um diálogo interno que se torna visual. Ao se pintar, a artista está se observando, se interpretando e comunicando algo sobre a experiência dela. É um ato de se ver, de se representar,
de processar quem se é naquele momento, sabe? Nossa, que profundo. Isso conecta direto com a ideia de autoconhecimento, expressão emocional que a gente estava falando. A arte, nesse sentido, oferece um canal muito único para dar forma a sentimentos, a pensamentos que às vezes são difíceis de colocar em palavras. É uma forma de autocuidado bem ativa e introspectiva. Que perspectiva fascinante. Mostra que o autocuidado pode ter formas super criativas, né? Bem pessoais, longe de uma fórmula única. Totalmente. E essa ideia de tornar o conhecimento acessível parece ser importante no material também. Tem uma menção breve sobre como estruturar palestras ou cartilhas sobre o tema, para quem quiser compartilhar essas ideias. Ah, legal. A sugestão é abordar a importância do autocuidado. Dar estratégias práticas, discutir como superar as barreiras comuns, tipo falta de tempo, culpa. Talvez incluir depoimentos para inspirar e, claro, indicar recursos de apoio. Mostra uma preocupação em não só definir o conceito, mas em ajudar a espalhar isso de forma eficaz. Ótimo. Então, se a gente fosse fazer um apanhado dos pontos principais que a gente tirou dessas fontes até agora, o autocuidado é apresentado como algo multifacetado, né? Não se limita a uma área só, abrange o físico, o emocional, o social. Isso. E, o mais importante, é sempre colocado como algo essencial, uma necessidade mesmo para a saúde integral e para o bem-estar feminino. Perfeitamente colocado. A linha mestra que a gente vê no material é que implementar essas práticas de forma consciente, intencional e, importante, consistente, resulta numa melhora real na qualidade de vida. Não são só ações isoladas para apagar incêndios, sabe? É uma abordagem mais completa, preventiva para o bem-estar. Uma visão mais holística. Exato. E isso, claro, levanta uma questão importante que as fontes também parecem sugerir. Como cada pessoa pode pegar essas ideias gerais e adaptar para sua própria realidade, para o seu contexto de vida, para suas limitações, suas preferências, suas necessidades específicas. Porque não tem receita de bolo, né? Não mesmo. Então, o que tudo isso significa, assim, na prática? Significa que cuidar de si é um processo contínuo e fundamental. E envolve aprender a reconhecer as próprias necessidades antes de chegar no esgotamento, ter a coragem de definir limites saudáveis, o compromisso de cultivar hábitos que nutrem a gente em todas as áreas, corpo, mente, emoções, relações, e talvez o mais importante, fazer tudo isso com uma dose bem generosa de autocompaixão. Essencial. E a gente viu também que ferramentas como a arte podem ser aliadas poderosas nesse caminho de expressão, de autoconhecimento. No fim das contas, cuidar de si tem muitas esferas da vida, e é como o material reforça uma base necessária para todo o resto. Exatamente. E para a gente fechar nossa conversa de hoje, com base em tudo que a gente explorou a partir dessas fontes, fica talvez uma provocação final, para pensar um pouco. Considerando todo esse leque de práticas de autocuidado que a gente discutiu, desde nutrição, movimento, até expressão artística, conexões sociais, qual área específica da vida talvez pudesse receber um pouquinho mais de atenção intencional no dia a dia? Boa pergunta. E, mais importante ainda, como essa atenção extra poderia se manifestar de um jeito que seja realmente autêntico para cada pessoa e, crucialmente, sustentável a longo prazo. Como transformar essa intenção numa prática viva, pessoal, que funcione de verdade.